Bom, a gente agora vai voltar, já estamos super atrasados. Eu quero pedir desculpas a quem queria interagir com a Graciela, com a Luana, mas, infelizmente, quando o papo é bom, passa rápido, né? E, infelizmente, eu deixei algumas pessoas que levantaram a mão de fora. Eu quero pedir desculpas já de antemão. E a gente vem com a nossa querida Roberta Saavedra, nossa doutora linda, amada. Aqui são muitas pessoas queridas nesse ciclo. E a Roberta vai falar sobre a LSE, Legenda para Surdos e Ensurdecidos. A Roberta é surda, profunda. Eu peço que as pessoas, ela é oralizada, quando forem fazer perguntas, olhar para ela, tá? Bem direto, apesar dela acompanhar também os nossos intérpretes, que ela também é fluente em Libras. Fique à vontade, Roberta. Boa tarde. Bom, eu queria começar agradecendo a equipe de oficina, a todos, os intérpretes também, porque realmente é um trabalho muito necessário, né? Essas trocas que estão acontecendo aqui, o pouco que eu assisti dessa última palestra, eu percebi o quanto a gente precisa trocar, né? E falar sobre acessibilidade. Então, eu vou pegar esse gancho e vou perguntar para vocês, a acessibilidade é para quem? É só para quem tem uma condição física, auditiva e visual? Queria perguntar para vocês. Não. É para todos, né? Por quê? Porque nós temos condição permanente, temporária e momentânea. Vou dar um exemplo. Condição física permanente. Nós temos o cadeirante, que permanentemente ele vai ter aquela necessidade de uma acessibilidade física, né? Arquitetônica. Nós temos a temporária. Um braço quebrado, uma perna quebrada. Eu também fico com uma dificuldade de locomoção. Momentânea. Estou com meu filho no colo, com meu bebê no colo. Também fico com uma condição física limitada. Pode passar? Perfeito. E a acessibilidade comunicacional é para quem? É só para quem não ouve? A acessibilidade comunicacional? Não. E da mesma forma que a gente tem da física e da visual, nós temos também permanente, temporária e momentânea, auditiva também. Uma condição permanente são surdos. Tanto surdo que tem a Libras como a primeira língua, quanto surdos oralizados, quanto eu. Condição temporária. Acabei de passar por uma cirurgia. Não, peraí. Eu pulei o visual. Eu pulei o visual. Eu pulei a visual. Peraí. Desculpa. Vou fazer a visual primeiro, depois eu volto para a auditiva, que vai ser o gancho para o próximo slide. A condição permanente visual. São os cegos, né? Ou que têm baixa visão. A condição temporária visual limitada. Acabei de passar por uma cirurgia de catarata. É temporária, né? E momentânea. Um motorista distraído. Ou aquele ponto cego que a gente tem do nosso carro que a gente não consegue ver. Agora pode pular para o auditivo. Então, da mesma forma, nós temos a questão auditiva. A permanente dos surdos, temporária. Estou com cera no ouvido, estou com uma infecção no ouvido. E momentânea, quando a gente está num ambiente extremamente barulhento, né? Que a gente também não consegue ouvir, fica com dificuldade auditiva. Pode passar para a próxima. Então, agora a gente vai partir do princípio dos surdos ensurdecidos permanentes. Qual é a diferença entre surdos e ensurdecidos? Surdo é perda auditiva desde o nascimento ou enquanto criança, no período pré-lingual, antes de você adquirir uma língua. Enquanto que ensurdecidos adquirem a perda auditiva ao longo da vida. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai partir para fazer uma introdução rapidinha sobre as principais acessibilidades comunicacionais para surdos. Já estava falando da palestra anterior muito sobre a Libras, mas eu queria destacar, que primeiro eu vou ler e depois eu vou fazer uma observação. Libras, principal forma de comunicação de muitas pessoas surdas. Deve estar disponível em locais públicos, serviços essenciais, vídeos institucionais e atendimentos. E intérpretes são fundamentais, como nós temos aqui hoje o Danilo e o Alexandre, em ambientes educacionais, eventos, tribunais, hospitais, dentre outros. Mas é muito importante lembrar que a Libras, ela não se trata de um recurso de acessibilidade. A Libras é uma língua, como outra qualquer. É uma língua reconhecida oficialmente, não foi oficializada, foi reconhecida, infelizmente não foi oficializada, mas ela foi reconhecida enquanto língua própria de expressão e comunicação no ano de 2002. Foi quando surgiu a Lei de Libras. Nós já temos 23 anos da Lei de Libras, então é importante destacar isso, que Libras não é um recurso de acessibilidade. Libras é uma língua. Porque a partir dessa percepção da Libras enquanto língua, muda toda uma cultura
daquele que trabalha na produção audiovisual, porque ele vai sempre, desde a concepção de um programa, desde a concepção do produto, vai pensar na Libras, porque a Libras é a segunda língua mais falada ao lado do português no Brasil. Então, é muito importante a gente ter essa percepção quanto a Libras. Uma outra acessibilidade, que é a legendagem, que eu vou falar aqui para vocês, e nós temos a legendagem convencional e a legendagem para surdos e ensurdecidos. A legendagem para surdos e ensurdecidos, além de fazer a transcrição das falas, ela também inclui sons relevantes, como telefone tocando, música triste, risos, dentre outras observações também. Coloca observações como o tom de voz da pessoa, se a pessoa está sussurrando, se a pessoa está gritando, se a pessoa está suspirando também. E é essencial em filmes, séries, vídeos institucionais e conteúdos digitais. Pode passar, Thaís, por favor. Nós temos o closed caption. O closed caption, diferente dessa legendagem que a gente vai falar mais à frente, é uma legendagem automática que a gente pode ativar pelo controle remoto na TV aberta. É o closed caption. E mostra falas e sons relevantes em tempo real. O problema de ter uma legendagem em tempo real trata-se de um reconhecimento de voz mecânico. Então, possui muitos erros ortográficos. Então, por exemplo, nós temos palavras homófonas que têm o mesmo som. Morte, sorte. Pode acabar acontecendo esse tipo de equívoco. Então, de certa forma, é um recurso, é uma boa iniciativa, sim, mas não contempla totalmente o objetivo de fazer a transcrição de forma fiel. Intérprete de Libras em vídeos, porque até então a gente ia falar da Libras enquanto língua, né? E nós temos a questão da janela no canto do vídeo, que é muito utilizada em transmissões ao vivo, videoaulas, assim como esse vídeo institucional que a palestrante mostrou para vocês. Então, aí nós temos também um aplicativo de tradução e comunicação. E por que eu botei um ponto de exclamação? Porque há uma polêmica muito grande na utilização desses aplicativos. E eu tenho certeza que o colega ali vai concordar, né? Que o que acontece? O aplicativo ele não contempla todos os parâmetros da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, porque há parâmetros como configuração de mãos, classificadores, orientação, localização, mas tem os parâmetros não manuais, que são a expressão corporal e a expressão facial. E os aplicativos não contemplam essas expressões não manuais, assim como a expressão facial, que representa praticamente 70% do que o surdo compreende. Então, de certa forma, não é o ideal, né? Pode passar para a próxima, por favor. O sistema de alerta visual. Alarmes e campainhas com luzes piscantes, sinalizações visuais, é muito importante em situação de emergência, quando a gente tem um surdo. Que, na verdade, não é para esperar ter um surdo no ambiente. O ambiente vai ter que estar preparado desde a concepção, desde a construção daquele ambiente. Precisa ter, sim, um alarme visual para em caso de incêndio, para qualquer outro tipo de alerta, campainhas com luzes. E é importante destacar que nós temos a Surdo-Olimpíada, que é mais antiga que a Paralimpíada. A Surdo-Olimpíada é realizada separada da Paralimpíada. Por que é separada? Porque a Surdo-Olimpíada é uma questão comunicacional. Precisa ter uma acessibilidade, uma adaptação comunicacional, enquanto que para a Paralimpíada tem uma questão mais arquitetônica. Então, na Surdo-Olimpíada, por exemplo, na natação, é muito bacana, porque na natação, eu, inclusive, sou mãe de 2 atletas, né, de natação, então eu fiquei muito feliz de perceber que existia isso. Quando eu fui para a primeira Surdo-Olimpíada realizada no Brasil, que foi em 2022, em Caxias do Sul. Aí é muito bacana, porque para a natação tem 3 etapas. Tem a etapa que o árbitro apita para o atleta subir no bloco. É o primeiro apito, é o primeiro aviso, né? O segundo aviso é as suas marcas, que é quando o atleta se prepara para pular, e a campainha para pular. Então, para cada aviso desse, tem uma cor diferente para o surdo atleta, que nada. E para os corredores também tem um alarme visual. Então, é muito importante a gente destacar também essa questão da Surdo-Olimpíada ser separada da Paralimpíada exatamente por esse motivo. E material didático e documentos acessíveis, né? Que nós temos a tradução para Libras em vídeos, com descrição de imagem e legenda, que a gente vai falar mais para frente da questão da legenda descritiva, e também disponibilização de glossários e dicionários em Libras. E nós temos muitos projetos, inclusive... você chegou a falar, Alexandra, de projetos surdos?
Um pouquinho, né? Então, no projeto que ótimo, que o Alexandre falou para vocês, que trabalha também com essa criação de glossários, de termos científicos, de termos que muitas vezes ainda não foram criados, né? Porque a Libras, ela é uma língua viva, então ela vai sendo criada de acordo com a inserção do surdo naquele contexto. Então, uma vez que o surdo está inserido naquele contexto científico, sinais vão ser criados a partir daí. Pode botar tudo, assim, porque eu não sei por que eu veio o negócio, depois vem depois, enfim, na hora de fazer, fica uma animação aí. Então, legendagem para surdos e ensurdecidos. Transcrição de diálogos inclui tudo o que é dito no áudio. Indicação de sons não verbais, músicas, ruídos, como porta batendo, telefone tocando, risos, suspiros. Identificação de falantes, isso é interessante, quando necessário, para indicar quem está falando, especialmente fora de cena. Eu, como uma surda oralizada, eu perco muito diálogo daquele que está fora do quadro. Então, é muito importante ter essa preocupação na hora de fazer a legendagem. Fazer de uma maneira diferenciada quem está falando com uma cor e quem está fora de cena com outra cor. Ou identificar entre colchetes off a voz da pessoa que está fora de cena. Uso de códigos de cores ou sinais, como eu falei agora, né? Usa cores ou símbolos para distinguir fala de personagens ou indicar emoções também. Voz trêmula, sussurrando, e às vezes é necessário, dependendo do contexto, colocar aquele grito em caixa alta também para destacar, ou até mesmo numa cor vermelha. Mas assim, essa questão das cores ainda não é muito utilizada nas nossas produções, tá? É mais lá fora, Netflix, BBC, tem mais essa utilização de muitas cores. Uma paleta de 5 cores diferentes. Então, aqui, no caso, as mais usadas são o branco e o amarelo, né, com contorno. Então, qual é o objetivo principal da legendagem para surdos e ensurdecidos? Incluir pessoas surdas e ensurdecidas no consumo de produtos audiovisuais, respeitando suas necessidades comunicativas. Então, aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui tem indicando quem é que está falando, entre colchetes. Pode ser também em negrito, ou pode ser também o nome do falante, 2 pontos. Também é uma outra opção. Aqui, identificando entre colchetes o tipo de música, e quando uma música é famosa, pode colocar letra do cantor X, do cantor Y, porque aquela música pode ter uma relação com o contexto daquela cena. Então, às vezes, é colocado o nome do autor, do compositor, desculpa. E aqui tem também não sei se está dando para ver, um símbolo de uma notinha musical. Então, é mais um recurso para mostrar que tem uma música sendo tocada. Aqui, identificando o barulho da porta se fechando. Aqui, antes da fala do personagem, indicando como que ela está falando, que é sussurrando. É isso. Pode partir para a próxima, Thaís. Então, agora eu vou mostrar uma legendagem comum. E quando a gente passa para a legendagem para surdos e ensurdecidos, como tem muito mais informações. Pode colocar, Thaís, por favor. Aqui. Então, legenda comum. Traduz apenas o diálogo. Não acredito que isso aconteceu. Tem João, 2 pontos, como eu falei, né? Pode ser entre colchetes, pode ser negrito. O que é importante também colocar que existem técnicas e normas, ok, de tempo, de sincronização, de quantidade de linhas, mas pode ter também uma escolha própria de quem está fazendo aquela legendagem. Se vai usar negrito, se vai usar 2 pontos, não existe uma obrigação. Mas o importante é destacar. Enquanto que, para a legendagem surda, antes de vir, porta se abrindo, suspiro, a fala do personagem e depois como que fecha a cena, com uma música triste no fundo. Então, é bem mais complexo. Então, normas para a legendagem LSE. Conteúdo das legendas, nós temos as falas, a identificação do falante, sons relevantes à cena, e é muito importante essa parte aqui, sons relevantes da cena, que esteja sempre inserido no contexto daquele filme, daquela produção ou daquela série. Formatação e estilo. Branca ou amarela com contorno escuro, para destacar. Também tem que ter muito cuidado com o fundo da grande parte daquela produção audiovisual, porque muitas vezes não há esse cuidado de ter uma legenda em branco, de repente fica o fundo todo branco, a legenda some. Então, realmente, tem que ter esse cuidado na concepção. Fonte sem serifa. Serifa são aqueles detalhes decorativos da letra, né? Enfim, não pode, né?
Que o objetivo não é fazer um design, né? E sim informar, fazer a transcrição daquele conteúdo. Centralizar na parte inferior. Essa é uma regra básica, mas se eu tiver um exemplo, uma situação em que aquela cena está pegando quase que o enquadramento inteiro, eu posso deslocar, sim, a legendagem de forma que ela não prejudique aquela cena, como a nossa palestrante falou, né? A gente tem que também adaptar, porque senão a gente vai tirar todo o contexto da história, né? Tempos de exibição, mínimos de 1 segundo, né? Eu acho muito rápido. Então, assim, tem que ter um mínimo e tem que ter um máximo também. Ideal de 1,5 segundos a 6 segundos. Taxa de leitura até 20 caracteres por segundo. Né? É mais ou menos a base, 20 caracteres por segundo. Isso também é muito importante, porque na legendagem automática, por ter um reconhecimento de voz mecânico, muitas vezes atrasa ou fica muito adiantado também. E na legendagem para surdos e ensurdecidos, que é feita de uma maneira editada, finalizada, que já tem toda uma concepção, não vai ter esse problema. Vai sempre acompanhar a sincronização do áudio. O processo de legendagem ele é muito árduo, né? Um vídeo de 30 segundos leva mais de 1 hora para você legendar, porque você tem que ir, voltar, revisar, né? Clareza em linguagem, usar linguagem simples e direta e evitar abreviações e gírias. Não pode colocar abreviações, tem muita... Botar exemplo, EBC. Não, tem que botar empresa, Brasil de comunicação. Tem que dizer a que ele está se referindo, né? Porque nem todo mundo conhece aquela empresa sobre a qual está falando. Sincronização, áudio e legenda. Isso é muito importante. Técnicas específicas que, como eu destaquei já, que é descrever entre colchetes alguns sons da cena ou barulhos. É o próximo, que pode passar. Então, aqui, a questão da legendagem, que eu falei que é importante também, é dispensar, não só de deslocar, no caso da cena, mas evitar que fique cobrindo o rosto do personagem. Isso acontece muito quando tem mais de 2 linhas. Aí realmente fica muito feio. Eu vou até trazer um exemplo. Então, é importante que fique na parte inferior, sem sobreposição, fonte pequena e sem contraste. Não dá. Precisa ser legível de alto contraste. Não identificando o falante. Não pode. Porque, principalmente, se as cores não forem diferentes. Então, ou você usa a cor diferente, mais a identificação do falante, ou você coloca sempre a identificação do falante de uma forma mais destacada. Então, aí, por exemplo, a cena, nós temos a situação do alarme disparando. Como seria o tipo de animação simulada na legenda? Texto vibrando com um ícone de som. Seria uma forma de fazer também. Música ambiente suave, texto com transparência e nota musical. Aí você faz uma fonte mais suave, aí tem essa questão da coloração que você pode colocar mais suave. Pessoa gritando em caixa alta, vermelho, com borda, é uma forma também de você fazer. O bom da legendagem é que é um processo criativo constante, porém, desde a concepção, tem que ter a preocupação do início ao final daquela produção audiovisual. 2 personagens conversando, legendas alternando lados com cores diferentes. Além de você separar por cores, você também pode alternar. A pessoa da esquerda está falando, a legenda vem para cá. A pessoa da direita está falando, a legenda vem para cá. Principalmente se tiver um diálogo muito dinâmico, é importante. E som ambiente chuva, uma legenda sutil com tela em pingos animados. Então, aqui nós temos aqui tem como o surdo perceber a emoção na cena, né? Som de chuva forte, som de trovão, música tensa ao fundo. Aqui faltou um puxetezinho. Assim. E Lara, voz baixa. Por que hoje está tudo tão estranho? Telefone tocando. Então, assim, você vê que contempla de todas as formas a cena. Mas, assim, esse aqui eu quis trazer para mostrar como que precisa ficar escrita a identificação, a voz e o ruído do telefone. Mas essa não é a forma correta de colocar, tá, gente? Esse aqui é o exemplo que eu estou trazendo do que precisa ser colocado, o tipo de informação. Aí, mais para frente, eu vou mostrar a questão do tempo. Por exemplo, você tem a opção, né, a autonomia de ativar e desativar a legenda descritiva. Então, por exemplo, eu vou colocar o som de chuva forte, vou desativar. Vou colocar o som de trovão, vou desativar. Então, ativa e desativa. Nenhuma pode ficar sobreposta à outra. As informações não podem ficar sobrepostas à outra. Então, a importância da legendagem para surdo e ensurdecido no contexto audiovisual qual é? Garante que o conteúdo sonoro
e seja compreendido por pessoas surdas e ensurdecidas. Inclusão social e cultural, porque possibilita que esse público participe ativamente da vida cultural, né? E direitos humanos, alinhados às leis que garantem o direito da pessoa com deficiência, que nós temos leis voltadas para a acessibilidade, valorização da diversidade e aplicações em múltiplos contextos. Então, quais são agora a gente vai falar sobre aspectos técnicos, né, da legendagem. Eu estou ficando na frente do slide aqui para você? Para você, estou ficando, tá bom, né? Então, a gente tem a sincronização, que é o timing. As legendas devem aparecer e desaparecer em sincronia com o áudio que está falando ou os sons, como eu falei no slide anterior, né? O tempo de exibição precisa ser suficiente para uma leitura confortável, ou seja, todo o processo de legendagem precisa passar por várias pessoas, por vários leitores, né? E não, poxa, está muito rápido, não está legal, vamos diminuir o tempo dessa legendagem, botar uns 2 segundos, 3 segundos. Segmentação e quebra de linha. Isso é interessante também. Eu vou primeiro ler, depois eu explico o que observo muito na legendagem. O texto deve ser dividido em blocos curtos e lógicos, respeitando a estrutura sintática e semântica da frase. Evita-se quebras abruptas no meio de expressões ou nomes próprios, por exemplo. Se eu chego e quero escrever uma legenda da pessoa falando assim, eu não gostaria de estragar o clima da cena, exemplo. Eu não gostaria de estragar, aí bota embaixo, o clima da cena. Não. Eu não gostaria de estragar o clima da cena. Então, assim, esse tipo de segmentação, de divisão da frase, tem que ter esse cuidado, porque você muda todo o sentido e a leitura fica confusa, não fica fluida. Então, tem que ter esse cuidado também, de respeitar a função sintática e semântica. A quantidade de caracteres por linha, né? De 32 a 42, garante uma leitura fluida, especialmente em telas menores, como celulares. Também é uma outra questão que deve ser levada em consideração na acessibilidade audiovisual. Em quais plataformas aquele conteúdo vai ser exibido, né? Posicionamento aparece na parte inferior da tela, mas podem ser movidas para evitar sobreposições com informações importantes daquele conteúdo. E, na LSE, pode se reposicionar para indicar quem está falando, como eu já falei, para a esquerda ou para a direita. Estilo e formatação, podemos criar, né? Tem o negrito, o itálico, cores e colchetes. O itálico, muitas vezes, é usado também para o texto narrativo. E sons não verbais da identificação de falantes são fundamentais. Então, aqui. Aqui, por exemplo, eu mostrei aqui, ó, essa quebra, como ficou ruim. Meus gostos são muito peculiares. Não. Meus gostos são muito peculiares. Você não entenderia. Ou você não entenderia, poderia partir para um próximo bloco de legendagem. Aqui é um exemplo de legendagem deslocada. Então, me mostre, né? E aqui tem a diferenciação de cores de um falante para outro. Ok, mas olha aqui o que acontece quando faz mais de uma linha de legendagem. Está cobrindo o rosto do personagem. Então, assim, não é só fazer uma sincronização com áudio. Tem que fazer uma sincronização com áudio, tentar fazer o mínimo de tempo daquela cena, daquela dupla, né, daquelas 2 linhas, para passar para as próximas 2. Então, por isso que, muitas vezes, dependendo do áudio, da fala, que for muito rápida, a legenda vai ter que ficar rápida também, porque senão vai acontecer isso aqui, né? E aí cai nessa questão, esteticamente visual, fica muito feio, né? Tradução e adaptação cultural. Então, no caso de legendagem interlingual. Então, quando você vai passar de uma língua para outra, então, no caso, considerar a equivalência de sentido, não apenas aquela tradução literal, né? Então, você precisa ter conhecimento da língua fonte e da língua alvo. E um outro exemplo também que exige a localização cultural para que as expressões façam sentido, por exemplo, quando numa novela tem um personagem que é estrangeiro e que está falando um portunhol, vamos supor. Eu já vi várias vezes o personagem falando portunhol, mas na legendagem o português correto. Então, assim, perde toda a essência da cena. Eu não consigo perceber, se eu não estiver ouvindo, que aquele personagem está falando um portunhol, está falando de uma maneira diferente. Então, é muito importante ser fiel a essas falas interlinguais. Padrões e normas existem, como eu falei, normas técnicas. No Brasil, diretrizes.
Mas é importante vocês sempre terem a preocupação com a legibilidade e acessibilidade das legendas. Então, aqui eu vou fazer todo aqui é um quadro comparativo da legendagem convencional, legendagem para surdos e o closed caption, que é automático. Então, aqui, o objetivo da legendagem convencional, traduzir ou transcrever falas. LSE, acessibilidade para surdos e ensurdecidos. Closed caption, acessibilidade, transmissão. Então, assim, então, aí porque eu não escuto, não tem retorno na minha voz, né? Eu estou falando alto, estou falando baixo. Eu estou vendo que o Alexandre está me ouvindo, então está tudo certo. Então, closed caption, está bem libras, né? Aí o closed caption, que é interessante, por ser automático, é aquela questão que eu falei, né? Vai cair na questão mecânica. Legendagem convencional inclui som de erros verbais? Não. Legendagem para surdos, sim, como eu já demonstrei. O closed caption, às vezes vem a indicação de som ambiente ou não. Fica muito na sorte mesmo. Identificação de falantes. Raramente tem na convencional, raramente, mas às vezes tem em novelas, por exemplo. LSE, sim, especialmente fora de cena. Como eu falei, a pessoa que está em off tem que ser identificada. Closed caption também tem. Então, cores e estilos. Às vezes, itálico para idiomas estrangeiros, aí isso acontece na legendagem convencional. Mas por que acontece? Porque a tradução do idioma estrangeiro já faz parte da cultura da produção audiovisual, né? Então, a Libras, a acessibilidade para surdos e ensurdecidos é um processo ainda, né? Por exemplo, a legendagem na TV aberta, ela começou apenas em 1997. Então, eu passei os meus primeiros 17 anos assistindo a produções sem legenda. Então, tem muitas novelas que estão sendo reprisadas que, finalmente, eu estou entendendo, né? Muitas coisas, né? Mas isso ainda acontece no cinema, né? Muitos filmes nacionais ficam inacessíveis para mim. Então, eu tenho que esperar entrar no streaming para poder assistir com a legenda. Então, é muito complicado. E, uma leitura rápida, sincronização com áudio. Tem em todas as situações, mas no closed caption pode haver ligeiro atraso em transmissões ao vivo. O que já aconteceu também, eu falei, gente, realmente é muito mecânico mesmo. Já aconteceu de, durante a novela, entrar um texto de uma escalada. Escalada é um aviso de uma notícia que ia ser exibido na edição mais tarde. Estava exibindo o texto da escalada durante a novela. Então, realmente, é muito automático, é muito mecânico, não tem esse cuidado. Quantidade de caracteres, no caso do closed caption, não existe essa regra de quantidade de caracteres. Vai seguindo e vai acompanhando o áudio. É igual no YouTube também. Vai falando e vai fazendo. Exibição. A legenda convencional está sempre visível, LSE visível, e closed caption somente de você ativar. Você precisa ativar a ferramenta. Formato do arquivo, praticamente semelhante, menos o closed caption, que é apenas no sinal de TV ou arquivos especiais. Então, aqui nós temos um exemplo em que os falantes estão em cores diferentes, né? O amarelo com contorno para a personagem e o branco com contorno para ele, porque eles são os principais do filme. É apenas entre eles o filme. Então, assim, apenas a mudança de cor já é o suficiente para saber quem está falando. Aí, nesse caso, eu não sei se é muito pequeno, mas esse caso aqui é o seguinte, é o Shrek perguntando o que disse e a Fiona respondendo, você vai ser papai. Não tem identificação do falante, não tem a mudança de cor. Então, para quem não ouve, parece que o Shrek está falando tudo isso. Então, realmente, é algo que precisa ser visto. Aqui, uma cena sem diálogo, colocando o tipo de música e fazendo uma referência musical também, porque está de acordo com o contexto daquele filme. E aqui, em itálico, para texto de narração, texto narrativo. Então, aqui é o seguinte, vou até sentar aqui. Então, aqui eu trouxe um roteiro. Como que a gente faria um roteiro? Porque primeiro, a gente tem que fazer um roteiro, tem que pensar naquela cena, de todas as informações que surgem naquela cena, para depois pensar onde que a gente vai adaptar. É isso que eu falo da importância da concepção, né? Tudo faz parte da concepção. Então, aqui a gente tem um roteiro com linguagem simples.
Cena 1, abertura com música leve. Isso é vacinação contra a gripe, tá? Eu trouxe o tema da vacinação contra a gripe, que é atualizadíssimo, né? Cena 1, abertura com música leve. A imagem, pessoas sorrindo em um posto de saúde. Aí, como a narração, a legenda convencional. A gripe é uma doença séria, mas tem como se proteger, é só tomar a vacina. Cena 2, mostra uma enfermeira aplicando a vacina com cuidado. Narração, a vacina é segura, rápida e protege sua saúde e a de quem você ama. Cena 3, idoso, criança e trabalhador sendo vacinados. Narração, né? Procure o posto de saúde mais perto de sua casa, a vacinação é gratuita. Cena 4, aí já aparece aquela tela com texto, né, para você finalizar, muitas vezes com uma música de fundo que não é finalizada, que não é descrita, né? Vacine-se contra a gripe, proteja-se, proteja quem você ama. Vacinar é um ato de cuidado. Como seria esse roteiro com acessibilidade? Aí eu coloquei tudo, né? Eu coloquei indicando a Libras, a audiodescrição e a legendagem, que é a nossa pauta. Então, vamos lá. Início, já indicando com a notinha musical entre colchete, música suave e alegre. Imagem, beleza, pessoas de diferente idade, tudo isso tem que ser colocado no roteiro, porque você precisa ter noção de como está a imagem para saber em que momento você vai ativar ou desativar a legendagem. Aí a audiodescrição seria como? A audiodescrição, famílias e pessoas diversas caminham em direção a uma unidade de saúde, todos estão sorrindo. Legenda, música suave. Libras, com intérprete de Libras, presente desde o começo do produto, né? À esquerda, não, desculpa, a nossa direita e a minha esquerda, a direita de você, né? E narração, beleza. Então, nós temos a legenda descritiva, a audiodescrição, a janela de Libras, e continua tendo a narração. A gripe é uma doença séria, mas exige de jeito simples de proteger, é só tomar a vacina. Então, assim, nesse caso, como foi pensado desde a concepção do roteiro, nada vai sobrepor. A Libra não vai sobrepor a legendagem não vai sobrepor a descritiva e a audiodescrição também. Pode passar para a próxima. E imagem, enfermeira aplicando vacina com delicadeza, aí vem legenda. Só um ambiente leve de posto de saúde. Aí vem a narração. Cena 3. Imagem, audiodescrição, legenda, música continua. Porque não tem diálogo na cena, é apenas a narração, por isso que está entre aspas. Toda pessoa a partir de 6 meses de idade pode se vacinar, procure o posto de saúde mais próximo. Aí na tela 4, aí, tela azul com texto e letras brancas e grandes, a questão do contraste, que é importante. E audiodescrição, legenda, música suave, finaliza. Também tem muito isso, você indicar que a música suave está finalizando e que momento ela vai parar. Quando você desativa, é porque a música parou, não tem mais música. Então, recursos de acessibilidade audiovisual. Como é que a gente aplica no vídeo todos aqueles recursos que eu citei agora nesse roteiro? Legenda descritiva, incluindo todas as falas, caso tenha, né? Sons importantes, como música ou ambiente, né? Ambiente de pessoas conversando, ambiente em hospital, burburinho, isso também é destacado na legenda descritiva, burburinho. Som de passos também. Audiodescrição, gravar uma faixa de áudio descrevendo o que aparece nas imagens. Libras, intérprete no canto inferior, no canto inferior direito durante todo o vídeo. Contraste e tipografia, usar fundo escuro com letra clara, e vice-versa. Tempo de leitura, o suficiente para o espectador ler os textos na tela. Mínimo de 4 segundos por frase. Então, nesse caso de campanha, é importante ter um tempo maior de exibição. Então, a acessibilidade na comunicação audiovisual é fundamental para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas, sensoriais e cognitivas, possam acessar, compreender e se beneficiar do conteúdo. E quais são os principais pontos que destacam essa importância? A inclusão social, direitos humanos, maior alcance de público, como eu comecei a nossa conversa, né, é o maior alcance não só a pessoas que têm condições permanentes, como também temporárias e momentâneas. Por exemplo, o que eu queria saber de vocês, quando vocês estão lá rolando o feed, né, lá do Facebook e de outras redes, vocês dão prioridade a produtos com legenda ou sem legenda? Com legenda, mas por quê? Por que com legenda chama mais a sua atenção? Você realmente, não, vou escolher esse que está com legenda. Pois é.
Mas é isso, gostei dessa dúvida. Então, é isso que acontece muitas vezes. Tá. Não, é que eu comentei em voz alta e precisa do microfone para gravação, né? Só abaixa só um pouquinho o microfone para poder fazer a leitura. Assim ficou melhor? Tá ótimo. Não, eu só queria comentar sobre a questão da legenda, né? Eu escuto, né? Não tenho problemas para ouvir vídeos, mas eu normalmente estou na rua. Normalmente eu estou trabalhando, normalmente eu estou sempre em lugares barulhentos e eu não vou conseguir... eu não vou ficar compartilhando o que eu estou ouvindo com todo mundo ao meu redor. Então, tem essa questão também, né, da situação em que eu estou inserida, né? Muitas vezes não poder ouvir. Então, a gente acaba acessibilizando para diversas outras pessoas, não somente para pessoas surdas ou ensurdecidas, né? E foi interessante a dúvida dela, porque ela acessa a produtos sem legenda, não sabendo por quê. Então, assim, nós utilizamos recursos de acessibilidade sem saber que estamos utilizando. Então, isso é muito interessante, né? Por exemplo, a audiodescrição. Você precisa colocar essa faixa de som. Tudo bem, mas muitas vezes a pessoa se autodescreve na cena, então você está tendo um recurso de audiodescrição sem perceber. Não, é muito interessante, né? É uma forma de você realizar uma via de mão dupla, mostrar que é de lá para cá e daqui para lá também, né? A melhoria de experiência para todas, que foi como você citou, né? Você consegue assistir a qualquer momento aquele conteúdo. Então, eu vou mostrar um guia de estilo para depois a gente passar para a dinâmica. A estrutura da legenda, velocidade, número de linhas, pontos. Então, é isso que eu queria destacar. O que eu já falei da questão da duração, da velocidade também, porque a velocidade não só é o tempo de duração, como também o número de caracteres, né? Então, tem que realmente ficar confortável para aquela leitura. Pontuação é muito importante, porque como a gente tem essa questão de colocar apenas 2 linhas em cada bloco de legenda, se for uma continuação da fala no bloco seguinte, tem que botar reticências, né? Pronto, terminou aquela fala, aí ponto final, exclamação, ou qualquer que seja. Mas é muito importante colocar essa reticência, se naquele segundo bloco, ou até mesmo no terceiro bloco, eu esteja continuando aquela fala. A pontuação, pode passar, por favor. Então, é aquilo que eu falei, né? Do nome, que você pode colocar 2 pontos, pode colocar destacando. E é interessante que aqui você tem a identificação da pessoa, o tom da voz e a fala. Aí, identidade do falante for desconhecida, porque às vezes em filme de suspense e tudo, vem uma voz, quem está aí? Né? Aqueles adolescentes invadindo o ginásio de uma escola, quem está aí? Aí a voz masculina gritando, porque ele não é um personagem, e sim apenas uma voz. A primeira dúvida é sobre essa questão das reticências. Porque, às vezes, a gente também usa, assim, no roteiro, as reticências para falas que são interrompidas. Ou que são interrompidas, tipo, eu estou... não, mas eu vou... Aí alguém chega e fala outra coisa e me corta. Como fazer isso para não parecer que a próxima é uma continuação? E eu esqueci a outra pergunta. Responde essa que eu vou lembrar da outra. Sim, exatamente. Então, aí você vai ter que mudar de cor, porque é uma outra pessoa falando, interrompendo. Então, é importante, nesse caso, você usar uma cor diferente. Agora, usou aquela cor para aquele personagem, tem que ser até o final. A mesma cor para aquele personagem. Então, nesse caso, a cor é importante. Se você tiver muitas situações nessa produção em que há interrupções, vai ter que usar cor diferente. A outra dúvida que eu lembrei é... Quando a gente aprendeu sobre a audiodescrição, a gente aprendeu sobre não antecipar as coisas também. E, às vezes, acontece de ser... entra um pouco no que você falou da voz do homem. Mas e quando é um personagem que ainda vai aparecer em algum momento, ele ainda vai ser mostrado para o público, mas aquela voz já apareceu de alguma forma? A gente já coloca a cor, a gente já coloca o nome, ou a gente deixa uma coisa neutra para só depois colocar identificado? Então, a gente tem que pensar que a legendagem ela vai estar sempre sincronizada com o áudio, com a fala. Então, se ainda não aconteceu uma fala, ou ainda não teve um som ambiente, a legenda não entra. Por exemplo, eu tenho um personagem que existe uma voz em off dele em algum momento que ele ainda não é revelado, ou é um personagem
que ele está escondido, com uma máscara, sim. alguma coisa que você Itálico. não pode mostrar quem é. É itálico. É itálico. Aí é um narrativo. E aí você mostra utiliza- com ele neutro. É neutro, exatamente. E aí depois, você- quando ele Isso, aparece, é. ele ganha uma cor. Sim, sim. Aí fica no itálico. Tá. Que aí fica muito claro que você está falando sobre algo que ainda vai acontecer ou que vai aparecer. São os efeitos especiais. Então, nós temos os colchetes para barulhos e, para música, notas musicais. E, aí essa aqui, o de baixo, que é usar itálico ou colchetes para letras de músicas se forem relevantes. É uma forma também de você destacar, porque está de acordo com o contexto daquela cena. Então, o exemplo completo. A gente tem legenda descritiva, falando do barulho de chuva intensa. Então, essa aqui é a ordem. Essa é exatamente a ordem, por isso que é importante no roteiro colocar o tempo. Essa descrição vai ficar por 2 segundos, vai desativar, aí vai aparecer a fala, aí vai começar, a música tensa começa. Onde você estava? A música tensa começa. Porque tudo isso permite que o surdo ou ensurdecido participe de toda a emoção da cena. Então, é importante ter essa sincronização. Aqui, por exemplo, não é um caso de continuação de uma fala para outra. Aqui, Marta, eu não consegui, foi o que você falou da questão da... Eu não consegui. É uma outra forma também de usar a reticência. Alarme dispara, aí vem voz robótica, sistema ativado. Então, tem quem use cor diferente também, ou coloca dessa forma, voz robótica. Então, o surdo ou ensurdecido vai entender que foi uma máquina que falou. Não foi nenhum dos 2 personagens, nem o João, nem a Marta. Então, para planejar um roteiro de legendagem para surdos e ensurdecidos, exige mais do que apenas transcrever falas. É preciso tornar o conteúdo acessível, incluindo informações sonoras relevantes, formatação clara, respeitando o ritmo e o contexto visual. E aqui tem um guia prático para a gente planejar esse roteiro de forma profissional e inclusiva. Por exemplo, conheça o conteúdo completo do vídeo. Então, você precisa assistir ao vídeo do início ao fim, com som, sem som. Tudo isso é importante. Porque o som, se você já tem acesso ao som, você não vai entender que é necessário aquele som ser destacado, ser descrito, né? Então, é importante você assistir com som e sem som. Anotar quem fala, como fala, para você poder colocar o som, o tom e a emoção. Você está sussurrando, você está falando voz trêmula, né? Identificar sons relevantes que não são visuais e observar o ritmo das falas e momentos de silêncio significativos. Também você precisa indicar que aquele pode ser silêncio tenso, pode ser também. Música cessa. Ou por exemplo, você está numa cena, que eu vou mostrar um exemplo. Tem aquele barulho ambiente, de repente aquele barulho para e aquela pessoa se vê diante de uma situação. Então, música cessa, barulho ambiente cessa, para você poder passar essa emoção da cena, né? Estruturar um roteiro base com blocos. Essa é a questão dos blocos. Essa é mais ou menos a formatação hexadecimal, que é própria do computador. Então, por exemplo, aqui, som de passos apressados, aí logo depois, aí desativa. Maria falando, então, calma, você chegou cedo hoje. Então, assim, é toda uma construção de ativa e desativa. Jorge gritando, eu não tive escolha, porta batendo forte. Então, você vê que é tudo, 3 segundos, aí 4 segundos da fala, depois 3 segundos para outra fala, e logo em seguida, a porta fechando, eu vou ativar no 13 e vou desativar no 15. Então, tudo isso tem que estar presente no roteiro. Incluir elementos não verbais importantes, né? Lembrar de escrever sons relevantes e efeitos, por exemplo. Tipo de som, como legendar, música ambiente, música triste ao fundo, música alegre. Então, dizer o tipo de música, porque, assim, se você coloca música alegre, pessoas naquela cena sem um tipo de diálogo, você vai entender, poxa, é um ambiente tranquilo, não está rolando nenhum tipo de tensão ali naquela cena. Efeitos sonoros. Voz de fora de cena, aquilo do voz de fora de cena, que é aquilo que eu falei lá atrás, da questão do voice off. Ele está aqui. Silêncio significativo é dizer pausa tensa, silêncio. E a voz modificada também, por exemplo,
quando tem aqueles filmes de futuristas, né, ficção científica, tem muito isso, né? Você colocar aquela voz distorcida. Duração mínima por legenda, duração máxima por legenda, máximo de 2 linhas, máximo de caracteres por linha e sincronia. E sincronia em alinhar com o início e fim de cada fala. Aí, muito, muito importante, revisar com foco em clareza e fluidez. Antes de finalizar, testar as legendas no vídeo. Elas precisam acompanhar o ritmo natural da fala e da ação, né? Porque você ativa ou desativa o som ambiente, tudo isso tem que estar sincronizado. Evitar tradução literal, no caso de processo interlingual, né? Quando você trabalha com 2 línguas diferentes. Peça a revisão de alguém com conhecimento e acessibilidade. Aí eu vou destacar. Principalmente o público-alvo do produto. Porque é isso que acontece muito. Eu gostei muito de assistir ao finalzinho da palestra anterior, porque fala assim, poxa, mas, caramba, depois eu vou adaptar algo que já está pronto e tal. Então, assim, por isso que é importante, desde a concepção, você ter a presença do público-alvo, né, fazendo parte do processo. Que aí você vai entender se, de fato, aquele produto vai ficar acessível. Então, isso é muito importante. Exemplo de trecho reitorizado com marcação de blocos. Aí, aqui. Você vê que tem todo um código, uma codificação aqui, né? Tem uma codificação, a cor, a fonte, o tempo que aquela informação vai ativar ou desativar. Assim, é uma questão muito técnica, né? Você precisa ter um programa para isso. Uma vez que você padroniza aquele programa, basta você atualizar. Então, agora eu vou mostrar... você consegue tirar o som, Thaís, por favor? Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês sem som. Tá quase no final já. Mais um cadinho, né? Uma travada, né? Uma travada. Mas sabe por que eu achei que já tá uma travada? Porque tá sem som, tá vendo? Ó. Foi. Então, eu queria primeiro perguntar para os nossos colegas surdos o que eles entenderam desse vídeo. Nada? Eu sou surdo, meu nome é Robson e esse é meu sinal. Eu vi toda a cena e não entendi nada. Só as pessoas passando e o movimento de carro, pessoa. Agora, sobre o que é o vídeo, eu não entendi nada. Só isso. Bom, eram umas pessoas que estavam passando na cidade, né? Eu também não entendi nada, não tem som. E as pessoas só estavam andando e teve uma cena de um avião, tinha... Não sei se tinha som.
Não sei, ficou essa dúvida aí. Então, alguém agora dos ouvintes, alguém quer falar o que entendeu? Pode estar com ponto de vista errado, mas eu creio que aquele rapaz enfrentou um engarrafamento danado, ele estava tentando chegar no aeroporto e ele ia encontrar alguém no aeroporto. Tá, mais alguém? Aqui. Eu entendi a mesma coisa que meus amigos surdos, nada. Eu também não entendi nada. Só isso. Mais alguém vai falar? Ali, o Theo queria falar. Meu Deus. Que maravilha, eu estava a participar, fiquei feliz, né? Então, o que foi essa produção? Foi baseada numa experiência pessoal minha. Eu me atrasei para chegar no aeroporto, mas consegui ver a tempo a saída, né, o portão de saída. Fui e me sentei de frente para o portão de saída, que estava sendo indicado ali no painel, né, no painel do aeroporto. Aí eu estou vendo que está passando a hora, já passou a hora do voo, não apareceu ninguém aqui e tal, que estranho. Eu vendo aquela movimentação toda, né, porque eu fiz esse relato para o editor fazer esse vídeo. Então, esse vídeo foi todo baseado no meu relato, né? Eu comecei a ficar nervosa, observando aquela movimentação toda do aeroporto, tentando fazer a leitura labial de algumas pessoas. E eu estava a caminho de um congresso de acessibilidade, diversidade e inclusão de uma pessoa. Tá? Diga-se de passagem, tem um detalhe. Resumo. Resolvi pedir uma informação. Aí, quando eu cheguei lá no guichê lá da Gol, né, porque foi a companhia que eu usei, não é para fazer uma crítica à Gol, não, tá? Aí eu fui lá no guichê da Gol e perguntei um voo tal para João Pessoa. Já partiu. Como assim já partiu? Eu estava ali no portão desde o começo, indicado ali no painel. Mudou o portão. Nós chamamos... Aí eu falei, qual é o nome da senhora? Aí eu mostrei. Nós chamamos a senhora várias vezes. É óbvio que eu não ouvi. É óbvio que eu não ouvi, né? Então, assim... E no painel continuava constando o mesmo número do portão. Então, assim, é muito ruim. Como consolo, eles me colocaram no voo mais tarde. Enfim, sem cobrar. Mas, assim, essa é uma situação muito comum, né? Quer falar? A Renata vai responder. Não, que você falou sem cobrar, até me espantei aqui, porque eu falei, não é sem cobrar, eles tinham que pagar, indenizar, tá, dar o custo de alimentação, dependendo do tempo de espera, tá, de estadia. Então, parece que foi um favor, pô. Exato, exatamente. Então, ele falou, olha, por conta disso, a gente não vai cobrar da senhora a mudança de horário. Tá bom. E ainda tive que chegar de madrugada, né, lá em João Pessoa, né? Enfim. Mas, assim, foi baseado nessa a minha experiência. Aí, eu pedi para o editor, ele conseguiu captar de uma maneira muito interessante, né? Ele fez como é que eu vou dizer? Um conjunto de sons, de barulhos, momento que o som cessa e volta, que representa muito essa minha emoção. Aí eu vou pedir para a Thaís colocar com o som, e depois a gente vai fazer a primeira tarefa, que é fazer a legenda descritiva desse vídeo. Aí a gente vai usar aquele programa de blocos.
porque no final, depois que eu percebi que eu tinha perdido o voo, eu fiquei aos prantos. Aí eu comecei a andar aos prantos, assim, pelo aeroporto. Aí até que uma pessoa perguntou se precisava de ajuda, né? Aí que eu fui para esse local em que disseram que não ia cobrar o reagendamento da minha passagem. Pois é. Pô, você podia estar lá comigo, né? Que isso, que isso? Por favor, que história é essa? Mas, enfim. Então, vamos legendar? Vamos colocar. Aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele padrão lá. A gente vai pegar aquele padrão. Eu não sei se vai dar tempo de a gente fazer os outros dois, né? Não? Só um. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar um outro, aí vocês escolhem qual que vocês querem legendar. Não, acho que é melhor assim, né? Tá. Mostra esse... Então, esse aqui, por favor, Thaís. Vê se vai. Eu acho que botando o Ctrl, eu acho que vai para o YouTube. Apertando o Ctrl. Vai, né? Deixa eu ver aqui. Não? Não, tudo bem. Um minutinho, então a gente pega. Deixa eu botar aqui, aí eu tiro o som. Tá, beleza, tá. Deixa eu ver se é esse aqui. Na verdade, era o do 2. Bota o do 2. Deixa eu ver aqui. É um que tem aquela cena da ponte. Que tem a família toda. Acho que é esse aqui, mas que é esse. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é o primeiro, acho que foi o primeiro. Ai, gente, pode não ter fogo, né? Esse, para tirar o som já. Vou mostrar agora o trailer do filme Um Lugar Silencioso. Acho que todos vocês conhecem esse filme, Um Lugar Silencioso, né? Então, vou mostrar o trailer do filme agora. Tá sem som, né? O que é esse barulho que eu estou ouvindo aqui do ar? Acho que não deve ser. Acho que não. Do ar, né? Vai mostrar outra parte. Isso. Acho que já está bom, já para a gente mostrar. Então, aqui, por exemplo, nessa cena, ela encostou o pé naquela fita, ela se assustou, mas ela se assustou com o quê? Foi algum barulho? Foi alguma pessoa? O que aconteceu? Então, assim, por que eu queria mostrar esse trailer como exemplo? A gente pode legendar o outro, não tem problema. Porque eu tinha separado um que tinha a seguinte cena, que eles estão passando por uma ponte. Aí o filho mais novo dessa família está com um brinquedinho. E ele começa a tocar.
Só que assim, aí quando o pai olha, de repente, do nada, ele vira e corre na direção da criança. Então, se não fala sobre o barulho daquele brinquedo, você não entende por que do nada ele vira para trás e corre atrás da criança. Só um minuto. É. Eu fiquei com uma dúvida. Esse filme, ele não tem legenda para pessoas surdas e ensurdecidas? Então, a legenda descritiva fez falta em várias exibições. Aham. Por exemplo, nesse caso, não teve barulho das garrafas caindo. E no caso dessa cena específica, que eu pesquisei de várias plataformas, não tinha a indicação do som do brinquedo. Sim. Então, assim, é o que justificava o pai correndo na sua direção. Por que eu quis trazer essa questão? Porque, por exemplo, eu perco muita informação quando eu assisto aquelas séries investigativas, enfim, da Universal. Tem um, que eu não sei se você já conhece, que é voltado para vítimas especiais de crimes sexuais. E é muito interessante essa série, né? Porque essa série ela mostra características e trejeitos do algoz, né? Da pessoa que, de fato, comete aquela violência sexual. Aí, um dos episódios era um enfermeiro que violentava sexualmente as pacientes. E ele tinha uma característica, ele assobiava pelos corredores e assobiava um tipo específico de música. Né? Então, quando os investigadores começaram a traçar esse perfil, né, do agressor, eles começaram a procurar quem, de fato, assobiaria, enfim. Aí eles começaram a traçar o perfil, chegaram na casa dessa pessoa, e quem atendeu a porta foi a mãe do agressor, que até então não tinha sido preso. Aí a mãe falou assim, daqui a pouco ele está chegando. Aí, do nada, os investigadores já vão na direção dele e prendem. Você está preso. Aí eu não entendi. Aí eu perguntei para o meu marido, mas por que eles estão prendendo? Assim, não tem nenhuma prova. Aí meu marido, ele entrou em casa assobiando. Aí eu, tá. Então, assim, esse tipo de informação, que é a chave da cena, a gente acaba perdendo. Né? Então, é muito importante ter esse tipo de sensibilidade. Então, a gente faz o seguinte, a gente então volta para o anterior, porque como não deu para abrir aquele da ponte, a gente volta para o anterior e tenta sensibilizar. Aí eu vou te pedir uma... Tem bloco de notas aí? Tem. Não tá. Show. Aí a gente vai sensibilizando até acabar o tempo, né, Zara? Não? Quanto tempo tem aqui? Não. Eu acho que a gente pode ir fazendo manualmente, assim, ou pensando aqui. Vamos abrir primeiro o bloco de notas aqui. Deixa eu pegar meus óculos primeiro. É interessante para a gente ver um vídeo de 1 minuto, já é uma complexidade muito grande. Aqui. Deixa eu só fazer aqui, copiado aqui, ó. Aqui. A apresentação está onde aqui? Não, na... Aqui. Vou colocar ali. Pronto. Então, beleza. Então a gente pode abrir o vídeo aqui. Não, o ideal é que cada um tivesse... Não tem como, né? É o vídeo do aeroporto? Do aeroporto, por favor. Obrigada. Aqui, ó. Pode botar com som, tá, Thaís, por favor. Tá com som? Foi. Tá com som? Nem estou ouvindo. Então, pronto, pode parar, por favor. Então, aqui, nós temos quanto tempo de vídeo? Eu preciso visualizar, ali não aparece, não, né? Tá. Aqui, o que a gente vai colocar? A gente tem que colocar a descrição
do barulho ambiente, só que a gente tem que tomar cuidado para um não sobrepor o outro. Então, nesse caso, cadê o bloco de notas aqui? Aí, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar aqui. Tempo, sei lá, enfim, porque eu não estou conseguindo ver o vídeo. Quando é assim, a gente tem que ter o vídeo, né, numa tela o vídeo, para você ir vendo o time, né, do vídeo e colocando. Então, por exemplo, 000002. Então, assim, do 02. 02 ao 0. Aí vou botar aqui 02, aí daqui vai ser já o 011. 02 a 011, vai ser o quê? Barulho ambiente de trânsito. Como a gente vai identificar? Aí é isso que eu queria perguntar para os nossos colegas surdos. Se ele agora já sabe do que se trata o vídeo, como que seria melhor para a gente? Por isso que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, a concepção com o surdo fazendo parte do processo. Qual tipo de identificação, de legenda descritiva que eu posso colocar para aquela cena? Qual a pergunta? Qual tipo de som você acha que pode ser colocado ali para a legenda descritiva? Ah, tá. Eu acho que pode colocar barulho, congestionamento, trânsito congestionado. Pelo que eu entendi, é algo assim. Então, exemplo. Agora você vê para ver se está claro. Não, é aqui, no caso é aqui. Então, aqui vamos lá. Som de... intenso. Aí eu vou botar embaixo, som de trânsito intenso. Aí eu vou botar aqui. Aí, no caso aqui não vai ter texto, vai ter fala. Vai estar esse colchete aqui. Cadê o colchete? Jesus, muito pequenininho esse aqui. Cadê o colchete aqui, meu Deus do céu? O colchete está onde aqui? Obrigada. Eu sou surda cega agora. Som de trânsito intenso. Aí pode ter buzinas. Buzinas insistentes. Som próprio, engarrafamento, né? Buzina, de novo, insistente. Beleza. Aí depois aparece bombeiro. Aparece bombeiro. Sirenes, bombeiros, né? Depois eu quero a opinião dele também, quero você participar também. Então, assim, é isso que eu queria mostrar. Aí vai aqui, do 11 até o 15. Aí agora vem sirenes, 15 aqui, sirenes, bombeiros. Sirenes. Então, por isso que sirenes, bombeiros. Porque aí vai aparecer o carro do bombeiro e vai mostrar, se eu colocar a descrição da sirene do bombeiro, vai mostrar que não só está o giroscópio, que é a luz, como também a sirene está tocando. Então, é basicamente isso. Então, assim, porque não vai dar tempo de fazer tudo assim, mas pode falar. A minha dúvida era, você meio que respondeu perguntando para ele sobre a questão, porque tem um som de trânsito, mas em algum momento aparece alguns sons específicos, como o som da sirene, o som de uma moto também, que eu não sei se faz tanta diferença, mas eu acho que é um som que sobressai ali e talvez fosse interessante de descrever também, né? Sim. Agora, vamos voltar para a cena e vamos ver esse momento da moto, porque também existe o chamado informação descarte. Então, assim, vamos ver se a moto, ela aparece, ela fica no enquadramento, a moto é válido. Agora, a moto está ali, no meio de um monte de informação visual. Informação descarte. Aí tem essa questão do ativa, desativa, porque nenhuma pode sobrepor a outra. Aí, por exemplo, agora pode rodar mais um pouquinho e botar no rapaz lá na passarela, por favor, Renan. Okay.
você identificaria as vias, por exemplo, aí, Avenida Brasil, a determinada hora, Presidente Vargas, o prédio do Detran. Se o meu objetivo fosse institucional referente a esses locais. No caso, o meu objetivo é mostrar como ele está se sentindo, como aquele personagem está se sentindo. Perdido, está no meio do trânsito, foi parar no aeroporto. Então, assim, se o meu objetivo for, ele está indo ao aeroporto, ou falar algo referente ao Detran e ao qual você sabe, a Presidente Vargas e a rodovia, sim, destacaria. Avenida Brasil, Avenida Brasil. Avenida Brasil, destacaria. Entendeu? Mas não é esse o caso, não é esse o objetivo. Por isso que precisa muito ter pensado qual é o meu objetivo. É porque, neste caso, a Avenida Brasil, a linha vermelha, se tornam caminhos obrigatórios para o aeroporto. Sim. Né? Então, só que eu vi que você filmou parte no Galeão e parte no Santos Dumont. Sim. Porque eu trabalhei no aeroporto, então eu falei, opa, tem 2 aeroportos aí. Peraí. Sim. No final é o Santos Dumont. Quando aparece eles vindo, é o Santos Dumont. Exatamente. Sim. Mas, entendeu? Depende do objetivo daquele produto. Né? Eu só quero que você adiante para aquela parte do rapaz na passarela, que aí a gente vai dizer o que é e qual tipo de legenda. Eu já botei mais ou menos como é que faz, né? No tempo, que entra e sai. Tá, aí é da passarela. Aí, pam. Aí tem a sirene de luz. Tá com som? Mulher, não estou ouvindo nada. Tá. Então aqui. Então, essa parte aqui, por exemplo, aqui está em câmera lenta. Qual tipo de música você eu não estou ouvindo nada. Agora estou ouvindo. Então, já foram vários quadros, mas vamos lá. Vamos voltar para o rapaz lá na passarela. Como vocês colocariam essa legenda descritiva? Música. Ok, valeu. Eu só não sei se eu botaria música triste ou música lenta. Então, aí a questão da simplicidade que é importante, né? Todos conhecem esse tipo de conceito, música suave, música... Então, assim, esse também é importante pensar, será que todo mundo conhece esse tipo de música, de ritmo? Então, é importante também. Colocaria dessa forma, mas alguém... Angustiante. É isso. Melancólica. Então, é isso que vai trazer a informação para o surdo ensurdecido. Entendeu? Nesse caso, ele andando da palavra, porque, por exemplo, como é a pessoa andando, eu tenho que identificar como ele está se sentindo. Então, música melancólica, perfeito. Música angustiante. Exatamente, instrumental. Aquela parte do aeroporto que passa a esteira. A moto, do cano de carga, ultrapassando. Pode ser assim, moto ultrapassando também, que é interessante. Sim. Eu falei que a música, que é um ritmo de rock, ela é importante porque ela está contextualizando, né? Sim. Ou, aí eu queria saber dele agora. Que tipo de legenda descritiva ele colocaria naquela cena que a gente acabou de passar, que a nossa colega falou música do rock. E como que ele gostaria de colocar? Para entender esse barulho de trânsito, confusão, muitas sirenes, motos ultrapassando. Seria mais interessante para o surdo ensurdecido a informação da confusão ou do tipo de música, de melodia? A gente teve ali o barulho das motos. Os barulhos das motos foram bem mais altos, né? E aí
teve outros barulhos também que estavam ao redor ali, mas eu acho que o barulho da moto foi o que sobressaiu. Também teve o barulho dos aviões, também teve dos helicópteros, mas teve dos caminhões também. Só isso. Então é mais importante colocar as informações da movimentação do trânsito intenso. O tipo de música você colocaria ou não? Não, não colocaria. Ok. Opa. Volto para cá. Bom, respondendo a sua pergunta, eu como surdo, a gente não tem muito conhecimento sobre os ritmos, os sons, mas seria mais a vibração, né? Mas os sons não, os ouvintes eles conseguem entender, mas a gente ia ficar mais preocupado com a vibração do que com o som. Então, visualmente falando, acho que seria interessante eu colocar na legenda descritiva, caso na cena daquela pessoa passando, passos lentos, e falar sobre o congestionamento, o barulho do que estava acontecendo ali no momento. Até porque, para a música, a gente não ia entender que estava acontecendo alguma música ali. Então, por isso que eu acho que vai depender também dos outros surdos, se são pessoas que são ensurdecidas ou se são pessoas que são deficientes auditivas, porque, para a gente que é surdo, seria somente a vibração. Mas na televisão a gente não consegue ter a vibração dos sons. Então, é por isso que eu estou falando sobre isso, né? Eu acho que eu colocaria ali se teve barulho dos passos, se teve barulho do trânsito, se foi algo muito intenso. Eu acho que isso queria me ajudar a entender melhor aquela cena. Eu fiquei com uma dúvida. Para a gente que escuta, a utilização do rock ou de uma música mais lenta, ela passa sentimento. Então, ela demonstra aquilo que você estava sentindo naquele percurso, né? No caso do personagem do filme. De que forma que a gente pode transmitir esses sentimentos, que a gente usa a música como recurso para as pessoas que escutam, de que forma que a gente transmite esse sentimento para as pessoas que não escutam? Então, como nossa colega falou aqui, e ela também, música melancólica, angustiante, porque aí você mostra o sentimento daquele personagem e o tipo de música, porque aí música melancólica ela tem um tipo de melodia, o ouvinte vai entender, porque sabe qual é a melodia da melancólica. Sim. Para o ouvinte, isso é muito importante, né? Para quem ouve, que teve essa experiência auditiva. Agora, para o surdo, que nunca ouviu, por exemplo, no meu caso, o que é importante é alguma coisa que impacta, né? Que vai trazer alguma sensação que ele conhece. Né? Agora, outras coisas que estão fora da nossa realidade, por exemplo, um avião, a pessoa escuta um barulho de um avião, né? Para ela faz sentido, para mim que não ouço, não faz parte da minha experiência. Por exemplo, música, essa música está lenta, essa música está agitada, né? Para mim isso não faz a menor diferença, porque não é a experiência que eu conheço. Então, aí essa pergunta vai ser um pouco para você e um pouco para eles também. Então, quando a gente coloca em relação à música, porque às vezes a música traz essa, por exemplo, a música melancólica, tem que estar sempre associada a uma sensação, um sentimento, né, para que dê, porque se é agitada ou calma, não vai fazer muito sentido, mas uma música que vai trazer tristeza, vocês vão entender, uma música que seja animada, dançante, vocês vão conseguir entender o que aquela música faz sentido nesse contexto, seria isso?
E aí que eu volto a falar sobre a importância de você assistir ao vídeo, entender o objetivo do vídeo, porque o que acontece muitas vezes? A pessoa edita o vídeo, passa para outra pessoa fazer a finalização, para outra pessoa fazer a legendagem, e não conhece o objetivo daquele vídeo. Então, ele vai colocar música de rock, vai colocar música clássica. Então, assim, é importante... 10 minutos. Valeu. Então, é importante a pessoa conhecer aquele objetivo e... ou conhecer aquele objetivo, ficou meio redundante, né? Mas, assim, é importante a equipe toda estar desde o processo de concepção até o processo de finalização. Da mesma forma que eu trabalho, né, da TV Inês, por exemplo, é da pauta à finalização. Então, é na pauta em que o surdo traz todas as demandas de matérias, de notícias que ele precisa entender melhor, até a finalização, em que é legendado, colocada a janela, né, maior, que é o padrão da TV Inês, e fica claro para os seus pares surdos. Então, é muito importante ser do início ao final, da pauta à finalização, desde o momento do roteiro. Tem que conhecer muito bem o produto que você está legendando. Porque, realmente, o audiovisual tem muito isso, né? A gente até vê, infelizmente, no LinkedIn. Quando vai botar uma vaga, a palavra você faz isso. Isso aí é até um absurdo, né? Porque eles botam várias... Não, bota várias funções, né, para quem trabalha com produção audiovisual, e é absurdo, né? Porque uma pessoa faz várias coisas, fica sobrecarregado e acaba não ficando com aquela qualidade e com aquela acessibilidade necessária, né? Mas se o vídeo é para todos... Tá? Para ele pode não fazer sentido, mas para o outro faz. Então eu tenho que entender também de que eu preciso, né, eu tenho a necessidade de colocar para que todos venham entender. Nem que eu tenha que ter uma descrição mais apurada para ele, né, mas que o outro também consiga perceber essa... Então, no caso, é o som para quem ouve, a faixa de audiodescrição para o cego, e a legendagem descritiva para o surdo, como foi colocado naquele exemplo da vacinação contra a gripe. Só vou botar minha colocação aqui. Eu percebi que nem eles, eu preferia o som mesmo do movimento. Eu entenderia melhor do que a música. Só isso. Para a gente ver. É que como as percepções são diferentes, né? E cada um tem uma percepção diferente, por isso esse cuidado, né? Desde o início, tentar trazer com que todos, né, estejam presentes no conteúdo, né, e na preparação, né, na produção, para se chegar a um acordo. Porque, por exemplo, todos perceberam de uma forma da música. Para mim, não, eu percebo que nem eles, eu preferia o som mesmo do movimento ali. Só isso. Alguma dúvida? Então, assim, eu acho que é importante, assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente ter acessibilidade, o cuidado, enfim, de não pensar só em quem tem uma condição específica, né? Que a acessibilidade, de fato, vai servir para todos. E pensar também no maior número de recursos que você vai utilizar, como nosso colega falou, né? Tem que pensar em quem não ouve, em quem não enxerga e quem ouve também, porque precisa ficar acessível para quem ouve, porque quem ouve também precisa sentir aquela música aumentando, diminuindo, cessando, para entender a atenção da cena, né? Então, é muito importante, nessa equipe de concepção, nós temos todos os públicos, né? Todas as possibilidades, e o público ser o mais diverso possível de qualquer concepção de audiovisual, né? Porque até, inclusive, da Libras também, você tem que ter a participação do conhecedor das línguas fonte e alvo, porque não basta você fazer um produto, depois passar para o intérprete que não conhece sobre aquele produto e fazer a tradução. Porque ele pode usar classificadoras ou pode usar parâmetros que não contemplem aquele objetivo. Da mesma forma, a legendagem. A legendagem tem que estar fiel ao objetivo daquele conteúdo. Aí eu queria saber, assim, vocês, por exemplo, na legendagem que vocês já perceberam, vocês têm visto produtos com legendagem que você tenha pensado, poxa, a legendagem não está legal, poxa, que bacana, colocou legendagem. Vocês já tiveram esse tipo de experiência?
Agora, com esse exercício, eu parei para pensar nessa questão, porque o que eu mais vejo é música suave. Música... E agora eu vejo que isso não está adiantando, né? Maravilha. Realmente, a partir de agora, vocês vão começar... Poxa vida, caramba, podia ter avisado que a outra pessoa falou no off. Nossa, eu fico tão feliz de ouvir isso que você falou. Porque esse aqui é o objetivo mesmo, né? O objetivo desse curso é que eu queria parabenizar mais uma vez a equipe. Vocês foram gigantes. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Botar para conversar, dialogar, trocar. Porque tem muita gente fazendo, mas ninguém sabe, né? E é isso também que eu achei muito interessante, que como é o nome da palestrante anterior? Desculpa que eu fico falando palestrante anterior. Graciela, que a Graciela falou também, mais do mesmo, né? Fazer o que todo mundo já faz, tudo. Mas isso vai continuar acontecendo se não mudar o processo. Se o público-alvo não fizer parte do processo, vai continuar acontecendo isso. Vai continuar tendo pessoas que não têm conhecimento daquele conteúdo específico e vai continuar mais do mesmo. O exemplo da licitação, né, que vocês falaram, né? Poxa vida, a pessoa é fiscal de um contrato de intérprete de Libras, mas ela não conhece Libras, não sabe de Libras, não sabe dos parâmetros da língua, não pode, né? Então, está desde o processo mesmo, desde o processo de formação também. Você tem que formar produtoras de conteúdo sensibilizados, que tenham um conhecimento básico de acessibilidade, de comunicação audiovisual, acessibilidade comunicacional, acessibilidade arquitetônica para a questão física e, principalmente, acessibilidade atitudinal, que é a base de todas elas. Mas foi, gente, foi. Já? Alguém quer falar? É isso, tem mais 4 minutinhos aí. Ele quer falar. Eu ia comentar aquela hora que eu observo muito o delay que existe entre... Né? Então, é uma falha, a fala está lá na frente e está escrevendo aqui o que ocorreu com atraso, ou vice-versa, o contrário, né? Já está descrevendo que ainda não passou. Falei, como assim? Eu nem vi isso ainda. Agora, assistam sem som, para ver como são as 24 horas de quem não ouve com esse tipo de legendagem automática, né? Agradecer a todo mundo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Roberta? Obrigada, Roberta. Obrigada a vocês. Nossa, obrigada muito para aprender. Pela atenção, pela participação.